Nossa vida, sem dúvida alguma, está cada vez mais corrida, atribulada. Acumulamos afazeres e mais afazeres, atribuições e mais atribuições. Estamos vendo o nosso tempo se esvaindo. De repente acaba o dia, a semana, o ano, a vida. Temos de ser cada vez mais práticos, senão não conseguiremos lidar com as lições do Cristo. Olá você, seja mais uma vez muito bem-vinda e bem-vindo a mais esse conteúdo no nosso canal do CEF. Rogamos desde já a sua curtida neste vídeo, o seu compartilhamento e comentário e a sua inscrição em nosso canal, caso ainda não seja inscrita e inscrito. E claro, contamos sempre também com o apoio da espiritualidade maior para que possamos refletir sobre o tema de hoje. Com o tanto de informação, com tudo o que acontece ao nosso redor, nós temos cada vez mais a impressão de que o tempo passa muito rápido. Nos falta muitas vezes algo mais prático. Clamamos por algo mais mastigado, que venha ao nosso encontro facilitar o nosso aprendizado espiritual. Não temos mais tempo a perder em digerirmos livros e mais livros, conteúdos mais conteúdos, em prol de ensinamentos. Afinal, aquele aprendizado, aquela lição, aquela moral, dá para chegar mais redondinha, mais prontinha, para que a gente não perca tempo refletindo? Pode parecer um absurdo esse pensamento, esse raciocínio, mas ele é muito comum. Eu mesmo já fui abordado mais de uma vez no centro espírita em busca de pessoas que estavam nessa procura. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho, estudo, então eu preciso de uma coisa mais pronta para eu aprender. Aquela lição eu preciso que alguém me explique de uma forma mais objetiva e direta para que eu comece a exercitar. Bom, atendendo ou não a pedidos, Jesus já fez isso, ao sintetizar o mandamento maior. Mas como ainda não ficou lá muito claro, o Espiritismo também sintetizou. E é sobre esse ponto que nós vamos abordar. Porque o trabalho de Kardec, muitas vezes, ele é resumido ou rotulado como o codificador da doutrina espírita. Mas há muito mais na mente daquele homem, houve muito mais dentre os seus afazeres, dentro da sua missão, que passa despercebido. A organização, o comprometimento, a seriedade com que ele nos trouxe e, acima de tudo, a beleza com que ele lidou com os ensinamentos dos Espíritos para que ecoassem em toda a eternidade e não só na nossa geração, é algo realmente único na história humana. E aqui nós vamos buscar refletir acerca de um capítulo belíssimo, de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, cujos horizontes não têm limites. É de uma grandeza, é de uma solenidade, é de uma magnitude na qual nós realmente devemos ler e nos aprofundar por diversas vezes para buscar compreender, quisera praticar. Estou falando do capítulo 17, do capítulo Sede Perfeitos. Mais precisamente do item 3, o homem de bem. Para mim, para você que não tem tempo a perder, que não tem aí oportunidade de gerir todos os ensinamentos que a doutrina espírita tem a nos passar, eu sugeriria a profundidade específica desse item. Eu sugeriria a leitura exclusiva desse ponto.
Porque aqui, os espíritos e Kardec tendem a ser os mais objetivos possíveis para que, independente do meio em que estejamos, independente da tecnologia que nos rodeia, nós consigamos o caminho da melhora íntima contínua. Então vamos aqui relembrar o que guarda esse item, levando sempre em conta a ordem dos capítulos do Evangelho, a ordem dos itens, em que nada foi aleatório, tudo foi planejado por Kardec em comunhão com a espiritualidade. Então, primeiro se fala no Evangelho da vinda de Jesus, da iniciação de sua missão, a sua representatividade, tudo aquilo que ele veio fazer. Depois se aborda a sua missão na sua moralidade, com as bem-aventuranças, com as primeiras lições. Depois, sim, Kardec vai e traz os ensinamentos para nós. Depois de tudo aquilo que vimos de Jesus, ele entra no fora da caridade não há salvação, no que a mão direita não vê o que a esquerda dá e assim por diante. Para aí depois entrar nas questões de perfeição. Então isso é muito legal, porque aí nós temos a noção do papel de Jesus nisso tudo e depois da estrada que nos aguarda, depois da vinda do Cristo, o que ele semeou e o que já está aí florido para que possamos caminhar. E é aí que vem a parte da perfeição. Lembrando que perfeição é algo relativo a nós, ao nosso grau evolutivo de hoje, porque não há como sermos deuses tal como Deus, como nosso Pai, senão haveriam vários deuses, e Deus é só um. Então o grau de perfeição aqui é o máximo que nós conseguiríamos atingir, tendo Jesus como régua, como exemplo. Então o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza. Parênteses aqui. A espiritualidade fala que cumpre a lei, e não as leis de justiça, amor e caridade. Isso nos mostra de que amor, justiça e caridade é uma coisa só. É uma lei só. Toda vez que Deus é justo, ele é amoroso e caridoso. Toda vez que ele é caridoso, ele é amoroso e justo. E toda vez que ele ama, está praticando a justiça e a caridade. Talvez para nós seja um tanto difícil compreender isso tudo como sendo uma lei só, mas é interessante pensar a respeito. Então o homem de bem, inicialmente, ele cumpre essa lei. Ao passo que ama, é justo. Ao passo que é justo, ama. E ao passo que auxilia, é caridoso, ama e pratica a justiça. Interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Gente, vejam só. Se questiona. É algo que nós frequentemente não fazemos. Nós questionamos os outros, questionamos o mundo, questionamos o governo, questionamos tudo que nos rodeia, mas muitas vezes não nos questionamos. Nós não paramos para pensar naquilo que fazemos, em como agimos e reagimos. E aqui, a espiritualidade coloca que uma característica do homem de bem é se questionar. Mas não são questões levianas. São questões relacionadas à sua índole, questões relacionadas à sua natureza. Questionar se ele fez todo o bem que podia. Não é se ele praticou o bem, mas se ele fez todo o bem. Aqui já se subentende de que, independente de ser um homem de bem ou não, se pratique o bem. Mas já o homem rotulado como homem de bem, ele vai se questionar se ele fez tudo o que podia.
tudo o que estava ao seu alcance. Ele vai se questionar se ninguém ao seu redor tem razão para reclamar dele. Então ele não vai entrar no campo das lamentações, das reclamações, mas sim vai prestar atenção no que os outros estão falando sobre ele. Mas não é prestar atenção sobre qualquer picuinha ou fofoca, mas sim se tem razão para questionar os seus atos. E ele vai examinar, obviamente, aquela crítica é construtiva, aquilo é válido, aquilo realmente foi dito por uma pessoa que agrega, que soma ou que não soma. Mas acima de tudo o que a espiritualidade fala aqui é para que nós possamos dar relevância, nós possamos dar importância, nós possamos separar um tempo para refletir sobre aquilo. O que tal pessoa falou, será que é verdade? Será que ela tem alguma razão? Será que realmente nós estamos patinando naquilo? Ela tem razão no que ela diz? E ele questiona se desprezou voluntariamente alguma oportunidade, alguma chance de ser útil. Alguma oportunidade. Nós sabemos que a Terra está na fase de provas e expiações e carece de muita coisa. Então serviço não faltam, faltam servidores, faltam trabalhadores e não trabalho. Mas o homem de bem, ele se questiona sobre isso. Será que eu desprezei alguma situação que eu poderia ser útil? Será que eu poderia ajudar em algo mais? Será que eu poderia fazer mais? Então, olha, um parágrafo. E já temos aí um conglomerado de características objetivas, claras, mas ao mesmo tempo difíceis para a nossa moral atual atingir. Se questionar, se colocar contra a parede de forma sincera e honesta. Estamos fazendo tudo o que podemos? Estamos fazendo mais daquilo que não deveríamos, em detrimento daquilo que poderíamos e deveríamos fazer? Será que não estamos desprendendo mais o nosso tempo para emanar más vibrações, fazer coisas que geram arrependimento e expiação, do que usar o nosso tempo para fazer o bem? De sermos mais proveitosos, de sermos mais úteis? Se questionar. São questões realmente muito profundas, mas ao mesmo tempo muito bonitas. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou cair no ledo erro de tratar coisas tão profundas que se seguem nos parágrafos seguintes, em um vídeo que vai ficar cada vez mais superficial. E a ideia não é essa. Então nós iremos retornar a esse subitem no futuro, trazendo a importância, a profundidade e a relevância que ele merece. Eu espero muito que você me acompanhe nessa jornada. Lembrando que é o homem de bem. Não é o homem com bens. Não é o homem que vive bem. E não é esse homem de bem na qual nós nos acostumamos aí a dizer e a ouvir ultimamente. Mas é o homem que se nutre, que se guia, que se espelha, que se questiona em prol do bem. Esse é o objetivo. E as direções acerca desse objetivo estão aqui postas de forma muito clara pela espiritualidade. Agora cabe a nós refletirmos. Convido a você nesse instante, então, as nossas vibrações. Vamos buscar fechar os nossos olhos e envolver com a melhor das nossas energias e amor todo o nosso planeta Terra. A todos os nossos irmãos que choram, que sofrem, que afligem-se, que estão doentes pelo corpo e da alma, que estão em provas e expiações, para que Jesus lhes dê a força necessária para superarem a si próprios e assim crescerem.
Vamos vibrar por todas as religiões, vibrar pelo CEF, por esta casa que nos dá a oportunidade de aprendizado. Vibrar pela tecnologia que temos para que esses ensinamentos cheguem a cada vez mais pessoas, se espalhem, possam gerar cada vez mais mudanças de vida, de comportamento, de pensamento. Pedimos por nós mesmos que possamos caminhar rumo ao nosso objetivo de sermos melhores. Rogamos que Jesus possa nesse instante nos aplicar um passe benfeitor, capaz de revigorar o nosso corpo físico, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Que Ele possa levar também a sua energia a esse copo d'água, esse recipiente que preparamos, reenergizando, regulando, fluidificando este líquido. E que o amor de Jesus alcance os 4 cantos da terra e todos os corações. E que possa, nesse instante, nos tocar profundamente. Agradecemos essa oportunidade, rogamos graças a Deus. Muito obrigado por estar conosco em mais este ensinamento. Nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço. Tchau!